Eu sou o Júlio Heckman e você está no Biohacking News. E já vamos direto ao assunto de hoje. Eu trouxe aqui para vocês uma reportagem que acabou chocando muitas pessoas, gerou muitos comentários nas redes sociais. É uma reportagem agora do dia 17 de 11. E vamos ao título da matéria. Cientistas criam dispositivos que conseguem manter o cérebro vivo fora do corpo por horas. Ou seja, utilizando o cérebro de porcos, no experimento, a máquina conseguiu manter o sangue bombeando no cérebro por 5 horas, limitando o fluxo natural que acontece no corpo. Enfim, eu vou deixar aqui depois a descrição das matérias que eu vou estar utilizando aqui, então eles discorrem sobre como que aconteceu essa situação. Aparentemente, essa notícia, embora possa soar um pouco bizarro, mas as implicações que trazem e as discussões futuras que podem trazer são bastante interessantes. E eu confesso que realmente é algo que pode chocar muitas pessoas das possibilidades que a gente pode conjecturar a partir daqui. Uma delas, que eu já havia comentado há muitos anos atrás, com pessoas do meu círculo de amizade, é que experimentos como esse, com certeza, em algum momento fariam. O avanço da robótica, da inteligência artificial e de vários experimentos que estão sendo feitos hoje ao redor do mundo, de experimentos parecidos com esse, era questão de tempo para que viesse a acontecer. E aí o que eu dizia é o seguinte: você imagina num mundo distópico, distante, onde as pessoas, pela busca da imortalidade, elas venham a conservar o seu cérebro fora dos seus corpos, vamos dizer assim, sendo alimentado por uma rede de nutrientes, e a partir dali esse cérebro implantado com chips cerebrais possam estar se comunicando com o seu avatar. Eu sei que é um pouco bizarro essa ideia, mas se nós analisarmos as matérias seguintes, eu vou provar para você que a ciência está caminhando nesse sentido. Embora a gente não sabe em que ponto ali na frente a gente vai se deparar com experimentos reais nesse sentido, mas se a gente for juntar os elementos que já vem acontecendo já de muito tempo, nós vamos ver que a ciência está arrumando nesse sentido. E aí eu quero trazer para você um experimento de Alex Carrel, que foi lá em 1912 que ele iniciou. Num esforço para desenvolver técnicas de cultura de tecido para o cultivo de tecido a longo prazo, o cirurgião e biólogo francês Alex Carrel e os seus associados produziram e mantiveram uma série de culturas de tecidos de coração de pintinhos no Instituto Rockefeller, na cidade de Nova York, de 1912 a 1946. Ou seja, eles fizeram o coração de um pintinho bater por 34 anos. Você já viu uma galinha de 34 anos? Não existe, né? Então, o que acontece? Você consegue manter fora do organismo, fora do corpo, um órgão funcionando por muito mais tempo, né? E essa é o que acabou acontecendo do Alex Carrel, do experimento dele. Então a gente vê, você não encontra uma galinha de 34 anos, né? Uma galinha dura 5 anos, no máximo 10 anos, quando muito, muito bem cuidada. E aqui o experimento, né, durou de 1912 a 1946, 34 anos. E diga-se, né, aqui nessa reportagem, que durou até 1946, porque eles decidiram desligar o experimento. Se eu não me engano, Alex Carrel faleceu e a sua equipe acabou, posteriormente ao seu falecimento, descontinuando o estudo. Mas o que ele mostrou para nós é que ele acreditava que era possível fazer com que esse coração batesse indefinidamente, porque todos os dias ele ia lá e nutria aquele coração exatamente com aquilo que ele precisava, com uma nutrição de precisão. E isso fez com que esse coração batesse por tanto tempo, né? Então, nós temos visto aí vários avanços a partir dessa ideia. Então, nós vimos na primeira reportagem que é possível manter o cérebro funcionando por um determinado período. É só questão de tempo para que os cientistas possam elevar essa situação e conseguirem uma outra forma de manter muito mais tempo. Então, isso aqui agora que começou, eles vão levar adiante com certeza. Esse novo artigo que eu quero trazer aqui para vocês
da revista Science, de 2015 essa reportagem, de 25 de junho de 2015. Este novo gadget pode ajudar pessoas cegas a ver usando a língua. Como que funciona esse gadget? Você vê que tem uma câmera na frente do óculos e ela coloca embaixo da língua um dispositivo que manda informação, que manda sinais. Então, a câmera faz uma leitura do ambiente e envia sinais. E esses sinais são interpretados para que a pessoa possa, então, se dirigir. A partir desse experimento, eles fizeram várias análises de aonde o nosso cérebro recebe a informação da visão, e a partir disso é possível, então, a gente criar dispositivos para que pessoas cegas possam ver novamente. Está sendo feito diversos experimentos, inclusive a própria empresa do Elon Musk, a Neuralink, também é uma empresa que está desenvolvendo equipamento nesse sentido, e a gente vê que é questão de tempo para poder continuar esses experimentos e essas novas tecnologias vão chegar. Em algum momento no futuro vão chegar. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, né? Nós não vemos com os olhos, nós vemos através dos olhos. Então, a gente capta a luz e essa luz ela é feita uma conversão no nosso cérebro e a gente passa, então, a interpretar aquela luz e criar a imagem que acontece dentro do nosso cérebro. A gente enxerga dentro do nosso cérebro. A gente, partindo dessa premissa, a gente consegue entender que é possível ter uma câmera que faça a captação dessa luz e essa interpretação dessa luz, direcionando exatamente no local onde é processado essa imagem visual. E aí eu quero trazer esse outro artigo, também da Science, que diz: restaurando uma forma rudimentar de visão nos cegos, usando um implante cerebral para fazer cegos voltarem a enxergar. Resumo: a restauração da visão em pessoas cegas através de um implante cerebral está prestes a se tornar realidade. Descobertas recentes mostram que implantes de alta resolução, recentemente desenvolvidos no córtex visual, tornaram possível reconhecer formas de percepção induzidas artificialmente. Aqui, 3 de dezembro de 2020. Então, nós estamos vendo que existem muitos avanços nesse caminho, nessa direção. E eu quero complementar a minha tese de hoje trazendo essa outra reportagem aqui, que é mais recente também, de 2023 agora, o que podem fazer os chips cerebrais da empresa de Elon Musk. A startup abriu inscrições de pacientes interessados em participar de primeiros testes em humanos do chip. Foi criado para ajudar pessoas com paralisia a controlar dispositivos com o pensamento. Ou seja, depois você pode ler aqui mais a matéria, mas o que eu quero trazer aqui hoje na minha mensagem é o seguinte, e também deixar aberto aqui o canal para a gente discutir. Eu quero saber o que você pensa com relação a esse assunto. E eu quero já lançar aqui de antemão, no início desse canal, cunhar um termo. Existe o biohacking, no meu entendimento, e existe o biocracking, né? O que é o hacker e o que é o cracker? Simplificando aqui, um hacker seria aquela pessoa que faz a leitura e procura vulnerabilidades e procura melhorar, né? Ajudar o empresário, ajudar a empresa através, né, dos serviços dele. E existe o cracker. O cracker seria uma espécie de hacker do mal. Embora esse termo acabou não pegando muito, todo mundo acaba jogando na conta do hacker, mas existe uma distinção antagônica aqui. Uma coisa é um hacker que procura vulnerabilidades para poder ajudar empresas a corrigir, e outra coisa é o cracker que procura vulnerabilidades para poder explorar e causar prejuízo, causar dano para um determinado software ou para uma determinada empresa, algum site, enfim. Da mesma forma, eu acredito que existe o biohacking e o biocracking, né? Que seria o seguinte: você hackear o seu corpo para o bem, né? Para você descobrir como que está a sua genética e em cima disso você aprimorar e melhorar. E para mim existe o biocracking, que é justamente quando você usa, por exemplo, de uma forma, não julgando ninguém aqui, mas quando a pessoa utiliza algum tipo de psicodélico, né, numa dosagem absurda, e ela faz isso
uso recorrente para poder suprir alguma deficiência, ela está fazendo um biocracking. Quando ela utiliza um determinado medicamento que vai ter uma série de impactos negativos no corpo dela, mas ela persiste em utilizar aquele determinado medicamento, ela está craqueando o seu corpo, porque ela está querendo buscar um efeito, né, à custa de prejuízos. Então, o que nós podemos diferenciar é o seguinte: o biohacking é aquele que busca hackear sua biologia para trazer benefícios com responsabilidade, e o biocracking é aquele que busca hackear o seu corpo, a sua biologia, porém com dano, com prejuízo, ok? Então, dito isso, complementando aqui então o nosso comentário sobre essas notícias de hoje, o que eu quero trazer aqui para a gente discutir nos comentários é: qual a sua opinião de uma civilização futura onde as pessoas podem viver através dos seus cérebros por longos períodos, talvez centenas de anos, utilizando-se de avatares para isso. Isso aqui pode, apesar de soar bizarro, mas não é nenhum absurdo. Eu provei para você que hoje, através dos dispositivos, dos implantes cerebrais que eles estão criando, não é pouco imaginar do que daqui a uns anos terão conseguido desenvolver chips e implantes para poder hackear, inclusive, emoções, tato, enfim, calor, frio. Se já conseguem, através de um implante, né, que já foi aberto aqui inclusive para testes já em humanos, para a pessoa poder movimentar um braço robótico, uma perna robótica, ou até mesmo ali um dispositivo de coluna, para, no caso, alguém que está tetraplégico até mesmo, a pessoa conseguir, através do pensamento, enviar esses comandos, não custa a gente pensar que no futuro será possível a pessoa estar com o seu avatar, né, vivendo em algum lugar e o seu cérebro armazenado em alguma empresa cuidando da manutenção daquele cérebro. Achou bizarro? Comenta comigo aqui nos comentários. E não deixa de curtir esse vídeo. Se você gostou, compartilha com os amigos e não deixe de nos seguir no Twitter e no Instagram. Continue hackeando a sua vida com responsabilidade. Até a próxima!